Então, a gente precisa primeiro entender que a educação infantil, ela foi criada com um viés assistencialista, né? Quem estudou direitinho, né? Fez esse caminho pela história da educação, né? Principalmente da educação infantil, a gente sabe, né? Aqui ela veio, mas para onde ela vai? Aqui veio a educação infantil. Veio como uma forma de as mães trabalhadoras terem um lugar para que os seus filhos pudessem estar amparados, cuidados, para que eles não morressem, né? Para que eles não ficassem em casa sozinhos, para que eles não acabassem indo para a rua. Aparentemente, a gente tinha rompido com essa ideia de assistencialismo. E a creche, a pré-escola, a educação infantil, ela passou a ser um direito da criança e não um direito da mãe que trabalha. Agora, incrivelmente, o que a gente costuma perceber é que quem defende a creche no período noturno são também aquelas pessoas que defendem que as mães não coloquem os filhos no período integral se elas não trabalharem. E isso demonstra para a gente, mais uma vez, que a concepção que essas pessoas ainda têm da educação infantil é que a educação infantil é um espaço de assistencialismo, ou seja, é um lugar onde as mães vão colocar e os pais vão colocar os seus filhos no período que eles estiverem trabalhando, para que depois eles vão até essa instituição e retirem a criança de lá. Ou seja, é um depósito, é um lugar onde eu vou colocar o meu filho e vou deixar ele lá guardadinho, para que ele não sofra nenhum abuso, para que ele não passe mal, para que ele tenha comido, né? Para que ele se alimente, para que ele tenha tomado banho. Então, quando você pensa em creche, em educação infantil, desse viés, então você começa a defender que a gente abra a escola, abra a creche de manhã, abra a creche no período da tarde, que a gente abra a creche de noite e que a gente não feche essa creche às 23 horas, mas que a gente caminhe madrugada dentro e fique com as crianças também no período da madrugada, porque tem mães que vão pegar aí o turno da madrugada. E aí a gente pensa, se a gente realmente vai ter uma creche para a criança ou uma creche para a mãe trabalhadora. E a gente começa a se perguntar se a gente rompeu com o assistencialismo ou a gente continua apoiando o assistencialismo. Tá bem? A discussão basicamente é essa. Quem defende a escola enquanto direito da criança é uma pessoa que sabe que a escola, que a educação infantil, é o espaço de educar e de cuidar. A criança está lá para ser educada, para se desenvolver integralmente. É um direito da criança, não é um direito da mãe, não é um direito do pai, mas um direito da criança, de ser educada, de interagir com outras crianças, de brincar, de socializar, de desenvolver-se. É para isso que existe ou que deveriam existir as escolas se a gente tivesse rompido com o assistencialismo. Mas aparentemente a gente não rompeu. Porque o que a gente pensa? A criança precisa de um lugar para ficar, enquanto a mãe está trabalhando, enquanto o pai está trabalhando. Então a gente começa a colocar para a escola, mais uma vez, a função, né, de cuidar dessas crianças em lugar das famílias. De arrumar formas, inclusive do governo, arrumar formas de amparar as crianças enquanto as mães não estão disponíveis e os pais não estão disponíveis. Nós estamos em pleno século XXI e a defesa é que a gente tenha creches abertas à noite para que as mães possam ter um espaço para deixar os seus filhos. Aqui não cabe a gente o julgamento de mamãe e o julgamento de papai. Cabe a gente entender da criança e da infância. O que uma criança faz naturalmente no período diurno numa creche? E o que é que ela faria no período noturno dentro de uma creche? E o que ela faria se a gente abrisse uma creche de madrugada? De que forma isso auxiliaria no desenvolvimento dessa criança? Como é que essas crianças interagiriam ou não? Qual será a rotina dessas crianças dentro dessas instituições e fora delas? No momento da saída. Então, no momento que a gente para realmente para entender creche enquanto direito da criança, ou
enquanto espaço de assistencialismo como depósito para que os pais deixem os seus filhos lá, aí a gente parte dessas defesas. A gente vai ter um consenso? Eu acredito que a gente não vai ter um consenso. A luta já é muito grande quando a gente fala de escola em tempo integral. E quando a gente fala de escola em tempo integral, a gente também não está pensando na escola enquanto espaço de aprendizado, enquanto espaço de socialização, enquanto espaço onde as crianças vão realmente aprender. A gente está pensando numa escola de tempo integral para amparar e cuidar dessas crianças, porque os pais não têm tempo, não têm condições, não têm como pagar alguém, e essas crianças vão ficar em casa, em situação de vulnerabilidade e sozinhos. Então, se a gente começa a atacar a creche no período noturno, a gente precisa atacar também a escola em tempo integral. Ou a gente precisa ampliar essa escola de Fundamental 1, né, para que essa escola também tenha um período noturno. Mas tudo vai do ponto de vista, é assistencialismo, ou é espaço de produção, ou é espaço de desenvolvimento, ou é espaço de interação. Qual é a nossa concepção de educação? De educação infantil nesse momento. Mas um pouquinho mais para frente, talvez, de ensino fundamental 1. Ora, porque uma criança na creche, ela precisa ser amparada e cuidada. Mas uma criança de fundamental 1 também não pode ficar sozinha em casa. Uma menina de 12 anos, um menino de 11 anos, 10 anos de idade, sozinho a tarde inteira em casa, ou uma manhã inteira em casa, enquanto os pais não estão, o que é a realidade de muitos. Então, para que se pensa em escola a período integral? Para que a escola passe a fazer aquilo que não é função da escola. É função da escola até certo ponto. Educar e cuidar na educação infantil são indissociáveis. Então, é papel da escola cuidar da criança, né? Trocar fralda, dar banho, dar comida, porque a criança está aos seus cuidados, ela precisa de tudo isso. Mas enquanto a gente cuida, a gente também educa, pensa no desenvolvimento dessa criança, né? Então, tem todas essas questões a serem pensadas. Mas quando a gente começa a trazer isso para um espaço de puro assistencialismo, vamos abrir à noite para que as crianças fiquem dormindo e as mães venham pegar de manhã. Então, a gente não tem um professor, a gente tem um cuidador, a gente tem alguém que presta assistência, que fica de olho enquanto a criança dorme, né? Que cuida do sono da criança. Quais atividades a gente poderá fazer numa creche no período noturno? De que forma as estratégias vão ser utilizadas, né? Como essas crianças vão interagir? De que forma essa creche noturna vai interferir na rotina dessas crianças que estão lá e que a mãe vai pegar 11 horas da noite, vai chegar em casa meia-noite, vai ter uma outra rotina para que essa criança consiga dormir, né, em casa. Então, como é que vai ser isso? Né? Então, a gente tem 1000 perguntas. Óbvio que quando a coisa é nova, assusta a gente. Quando a coisa é nova, a gente já tem ideias preconcebidas acerca disso. Mas se a gente pensa em escola de período noturno e escola em tempo integral do Fundamental 1, a gente está pensando basicamente no mesmo conceito, em que crianças estejam no espaço de assistencialismo. E esses espaços de assistencialismo seria a escola? O mais fácil é que seja a escola? O mais fácil é que seja colocado aos encargos de professor? Sim. Para o governo, sim. Por quê? Para o governo, sim. Porque assim você já tem o espaço físico, você já tem os materiais e você já tem o professor para fazer essa função. Já tem o profissional. Então, em lugar das fábricas criarem espaços para que essas mães levem os seus filhos, ou que esses pais levem os seus filhos, para que eles tenham lá brinquedoteca para brincar nas 8 horas enquanto o pai trabalha, ninguém está pensando. Para que dentro dessas fábricas tenham escolas, espaços, parques, lugares com profissionais de recreação para cuidar dessas crianças, ninguém está pensando. Está pensando em o governo prestar mais assistencialismo e os professores ficarem com os encargos de cuidar dos filhos de outras pessoas enquanto elas estão trabalhando na iniciativa privada, aqui e ali ou acolá. Então, assim, a iniciativa privada não vai pensar nisso. Então, quem pensa nisso? O governo. E, obviamente, que prestando esse assistencialismo, né, usando a escola, mais uma vez, como um depósito à noite, a gente tem possibilidade de angariar mais votos.
basicamente. E a escola vai servindo assim como um aparelho ideológico do Estado, como ela vem servindo há tantos anos. E os educadores podem trabalhar, né, dentro desse viés de que a escola é um aparelho ideológico do Estado, né, do governo, e fazer as coisas de acordo com aquilo que está estipulado, acreditando que o assistencialismo é a melhor saída, né, o assistencialismo dentro das escolas, em lugar da educação integral, de fato, o assistencialismo é melhor, ou o professor tem um senso crítico diferente e compreende que a creche não é um direito da mãe, não é um direito do pai que trabalha. Ainda que a gente entenda a necessidade dessas pessoas, ainda que a gente entenda que a criança está mais segura na creche, está mais segura na escola, ninguém aqui é irresponsável e desumano a ponto de não entender a situação de uma mãe que trabalha. Mas a creche não é direito da mãe, né? A creche, de acordo com os documentos, de acordo com as normas, de acordo com a nova concepção da educação, a creche, a educação infantil, é um direito da criança. Então, não importa se a mãe ela consegue uma vaga na creche, não importa se ela trabalha ou se ela não trabalha, porque a gente não está pensando na mãe, a gente está pensando na criança que a gente vai acolher. Então, se a mãe deixa o filho na escola pela manhã e vai buscar meio-dia e ela está em casa, trabalhando apenas em casa, não é da conta da gente. É o direito da criança, a gente está cuidando da educação daquela criança. Ah, mas tem mães que trabalham fora e não conseguem uma vaga. A culpa é da mãe que colocou o filho e conseguiu a vaga? Não. A culpa é do Estado que não abre as vagas. Então, a gente constantemente continua cobrando do povo, cobrando das pessoas que façam aquilo que é de competência do Estado. Então, a gente diz que a mãe que não trabalha fora não pode ter uma vaga na creche como se o direito fosse dela, e não do filho dela, e não da criança dela. Aline, creche é educacional, direito da criança. Daqui a pouco vão começar a defender fundamental, integral e noturno. Se os alunos no fundamental não têm aula, ou os pais trabalham à noite, eles não têm que se virar para adaptar essa necessidade? Por que a creche deve se adaptar? Porque o entendimento é que a creche é espaço de assistência, ainda. Então, o que precisa mudar é a visão de educação, e ela não vai mudar, né? A gente percebe que ela vai regredindo, que ela vai, em lugar da gente avançar, ela vai retornando. Então, a gente precisa também levar em consideração outro ponto. Cada um fala do seu lugar, da sua realidade, do seu espaço. Então, muitas vezes você entra em um debate com as pessoas e você fica pensando, eu posso falar dessa forma sem considerar o outro, porque eu estou considerando que eu trabalho fora, eu estou considerando que eu preciso de uma creche no período da noite, eu estou considerando uma necessidade minha, né? Uma necessidade minha de ter o meu filho acolhido. E eu acho que é desumano você falar dessa forma. Mas quando o professor coloca que creche não é espaço de assistencialismo, que esse modelo de educação foi rompido, ele não está colocando no sentido de que o seu filho tem que estar desamparado, de que ninguém ama a criança, não, ele está colocando nesse sentido mesmo, de que a creche é o direito da criança, né? E a criança vai fazer o que à noite numa creche? Vai estar guardada até o pai e a mãe vir buscar? Né? E muitas vezes a gente fica pensando também na escola em tempo integral. A criança fica ali o dia inteiro, né? Porque não tem tempo, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo. Então, a sociedade, desigual como ela é, desumana como ela vai criando essas situações, problemas, e vão se tentando resolver essas situações, problemas, gerando mais e mais problemas. E algumas pessoas dizem assim, vai gerar mais emprego, né? E vai ser bom. E a gente fica pensando, mais emprego ou mais trabalho? Mais terceirização, mais precarização do trabalho do professor. É isso que acontece. De que forma isso vai se dar? Por que não abrimos outros espaços de assistencialismo e deixamos que a educação seja feita na escola por profissionais de educação? Porque senão a gente vira basicamente babás. Eu lembro quando eu era criança, tentaram abrir uma creche aqui não é uma coisa que dá muito certo para assistencialismo, porque aqui as mães sempre cuidam dos filhos, como é um lugar pequeno, ou você sempre tem uma avó, uma tia, ou alguém para poder lhe auxiliar, lhe amparar nesse momento. Óbvio que essa não é a realidade de todo mundo
e tudo mais. É por isso que eu falo dessa questão de você estar no seu lugar, observando a sua realidade sem observar a realidade do outro, entende? Mas eu lembro que a creche era isso, era você levar a criança e a criança lá, ela ia comer, ia tomar banho, não tinha atividade, basicamente, para desenvolver competência nenhuma, né? Para desenvolver habilidade nenhuma, era só aquele espaço de assistência. Muitas creches ainda se comportam dessa forma. Então você vê a criança colocada dentro de um bercinho e ela fica lá, né? Não tem aquele olhar mais humanizado para o bebê, para a criança. E é por isso que você vê muita gente ainda apoiando esse assistencialismo puro e simples, né? De dizer, não, precisa porque os pais trabalham, precisam porque as mães trabalham. E a gente entende que é necessário um espaço onde as crianças possam ser cuidadas. Então, pode servir a uma parcela da população que tem essa necessidade, mas é um projeto educacional, a meu ver, falido, que não faz sentido enquanto educação, né? Enquanto assistência, sim, enquanto assistência será muito bem-vindo para muita gente, mas eu acredito que não, se for um espaço de guardar a criança para que os pais venham buscar, né? Vamos fazer o espaço de guardar a criança aqui para o papai e para a mamãe vir buscar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai tomar de conta. E se a gente vai só tomar de conta, então não tem problema nenhum, não precisa fazer atividade. Então, para quê, professor? Essa discussão é uma discussão que dá pano para manga. A gente pode passar a vida inteira. Dependendo do ponto de onde eu enxergo, eu posso ser favorável, eu posso ser contra, eu posso ser totalmente favorável, totalmente contra, eu posso abrir ressalvas, eu posso ser um pouco favorável, um pouco contra. Se eu começo a olhar a questão da população, né, aí eu penso, não, porque fulano precisa disso aqui, então eu vou pegar esse espaço público e vou tornar esse espaço público um pouco mais assistencialista, para que essas pessoas tenham esse espaço. Para quê? Para que supostamente a gente possa atender a essa demanda, né? Que é um pouco estranho que a sociedade tenha chegado agora e tenha supostamente evoluído tanto, mas o pensamento da gente é basicamente o pensamento lá de trás, né? De onde se lutava para que a criança tivesse um espaço de assistência e não de desenvolvimento, e não de educação integral. E tantas pessoas vão defender isso com unhas e dentes, porque falam das suas próprias dores, né? Falam do seu espaço e a gente entende. Eu falo de quê? Falo da minha dor. E quando eu sinto a minha dor, eu penso, se tivesse uma creche noturna, seria tão bom para o meu filho, eu teria um lugar para colocar ele, seria muito bom para mim. Então, geralmente quem está pensando na creche no período noturno não está pensando em educação, está pensando em assistência, está pensando em assistencialismo. Então, o modelo não se rompeu como a gente acreditou que tinha rompido, né? Então, a gente passeia pelo mesmo caminho e caminha para trás, né? Caminha para trás. Obviamente que se a gente tivesse uma sociedade evoluída, onde as pessoas tivessem uma educação realmente de qualidade, a gente não passaria por essas discussões, não seria necessário que a gente abrisse essas discussões. Seriam discussões que a gente não teria, porque as pessoas entenderiam o que é educação, entenderiam a importância da educação, entenderiam o que é assistencialismo, as pessoas levariam a vida delas de outra forma, a sociedade seria mais justa, sabe? As pessoas viveriam completamente diferente daquilo que elas vivem hoje. Às vezes tem que pegar 2, 4 ônibus para chegarem até o espaço de trabalho, vivem numa situação precária, não vivem, sobrevivem, sofrem que nem os condenados, e tantas mães saem dos seus trabalhos, passam no espaço para pregar os seus filhos, ainda tem que arrumar a casa, limpar, fazer comida, ajeitar tudo, dormir 3, 4 horas por noite para iniciar um novo turno, porque a nossa sociedade tem inúmeros problemas. E um dos problemas gravíssimos que a gente tem é o machismo estrutural, né? Onde só a mãe cuida, só a mulher cuida, só a mulher toma de conta. Onde mulheres acreditam que outras mulheres que estão em casa cuidando da casa não deveriam ter creche. Por quê? Porque elas não trabalham, né? Me lembrei daquele texto. A gente tem um texto muito legal onde um menino diz: mamãe não trabalha.
né? Então, mamãe limpa a casa, faz comida, arruma tudo, lava a roupa, né? Cuida do espaço. Quando o marido chega, cuida de tudo, mas a gente ainda tem no meio educacional o professor dizendo: essa mãe não tem direito à creche porque ela não trabalha, né? Como se a mãe que não tem um emprego fora dali não estivesse trabalhando dentro de casa, não estivesse fazendo as coisas, como se ela não pudesse respirar, a criança dela não tivesse direito à educação, não tivesse direito ao espaço na creche, que é um espaço da criança e não da mãe, simplesmente porque ela só trabalha limpando casa, varrendo, né? Dá muita coisa na sociedade para que as pessoas comecem a entender que os pais que estão no contraturno precisam cuidar dos seus filhos, precisam trocar fraldas, precisam colocar para dormir, precisam ter a rotina que a mãe trabalhadora tem, né? Que esses pais precisam fazer comida quando essas mães estão trabalhando, precisam limpar o chão, mas a sociedade não muda quando a gente tem essa visão de sempre, de que a mulher que não trabalha fora é uma mulher a quem não se deve nada. E isso também é machismo. Enquanto a mulher que trabalha fora, você deve tudo, inclusive um espaço para que ela coloque a criança. Mães precisam respirar, precisam sair, precisam tomar ar. E a gente precisa entender que pais precisam ter responsabilidade de serem pais, que família está aí para amparar, para ajudar, para cuidar. Que se eu trabalho fora, eu preciso ter uma forma, né, de que a minha criança, de que o meu filho seja cuidado por alguém de competência, né, que ele seja amado, que ele seja cuidado. Mas a gente sabe que existe muita dificuldade na vida de muita gente porque a nossa sociedade não evolui na velocidade que a gente gostaria que a sociedade evoluísse. Mas a nossa profissão, eu gostaria que os professores evoluíssem numa velocidade ainda maior, para que a gente entenda o que é assistência e o que é educação. Para que a gente entenda o que é direito da criança, o que é direito de mãe trabalhadora. Para que a gente entenda quando o Estado está buscando mecanismos para tirar da iniciativa privada a responsabilidade de fazer alguma coisa em relação a essas mães e a esses pais que têm filhos e está jogando dentro da escola pública para que mais professores cheguem a esse espaço, precarizando ainda mais a educação, trazendo ainda mais esse viés de que o professor é uma babá, é um cuidador de criança, é um tomador de conta. E aí que a gente se pergunta, de que lugar você está fazendo a sua análise quando você defende? Ou de que lugar você está fazendo a sua análise quando você condena? Então, eu retiro direitos trabalhistas, né? Eu faço a reforma de previdência, eu falo em reforma, em tantas outras reformas, no funcionalismo público e tudo mais. E aí eu falo depois que as condições em que vocês estão vivendo, a gente precisa necessariamente abrir um espaço de assistência, e esse espaço é a escola. O que prova por A mais B que o governo, seja ele qual for, não se preocupa com a educação. A creche é direito da criança, não da mãe trabalhadora. Os documentos falam no direito da criança e não do pai e da mãe. Silene, minha opinião, a criança tem direito à creche, mas também tem direito a convívio com a família. E não os coitadinhos, deixa eu ver aqui, permanecerem 11 horas e meia por dia, enquanto que muitas ficam postando fotinhas no meio. Eu acho que eu não quero nem ir por essa questão de o que é que a mãe está fazendo nesse período, né? O que é que o pai está fazendo nesse período? Quem está postando foto aonde? Quem está tomando Coca-Cola na praia? Quem está saindo para passear? Quem foi no barzinho jogar dominó? Porque quando eu penso que a creche é direito da criança, não me importa o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo, onde eles vivem, qual o meio social que eles frequentam, qual o tipo de música que eles gostam, né? Qual o tipo de roupa que eles vestem. Não importa a família nesse contexto para mim. Importa a criança, importa o direito dela. O que a mamãe faz nessas 4 horas que a criança está na creche, ou nessas 8 horas, compete a questão pessoal de cada um. E eu não vou, né, desabonar ninguém por conta daquilo que ela coloca, daquilo que ela veste, para onde ela sai, porque eu não calço os chinelos dela, sabe? Não ando a estrada que ela anda. Eu quero trazer a questão aqui
a nível, né, de debate educacional. E a nível de debate educacional, não cabe a mim dizer, porque vai ficar tantas horas e é para a mãe que não tem, é para a mãe que está passeando, está postando foto no Facebook. Sabe por quê? Porque a minha visão de educação não é uma visão assistencialista, sabe? E quando eu falar, mas tem mãe que vai se aproveitar, né? E tem pais que se aproveitam o tempo inteiro e a gente não fala muito disso. Vão se aproveitar para colocar a criança lá para poder a gente ficar tomando de conta. Então, a nossa opinião é: a escola não é espaço assistencialista, né? É espaço onde a criança vai para se desenvolver, vai para conviver, vai para brincar, vai para interagir, vai para fazer amigos, né? Vai para aprender. Escola é um espaço para isso. O que mamãe e papai faz fora da escola não compete a gente, desde que não interfira no nosso fazer pedagógico e que não seja disse-me-disse acerca da gente. Eu acho que à medida que a gente não quer que as mães ataquem a gente, falando sobre o que a gente posta no Facebook, a roupa que a gente veste, a praia que a gente vai, a gente também não quer trazer para essas mulheres mais essa carga, né, de ser julgada de acordo com o estilo de vida dela, porque o filho dela está no espaço que é direito dele. Então, se a creche é de fato, se você acredita, e eu acredito que a creche de fato é um direito da criança, pode ser por 4 horas, pode ser em tempo integral, pode ser quanto tempo for. Se é direito da criança, vai ser direito da criança. Uma criança tem que permanecer 11, 12 horas numa creche? Creio que não. Mas a minha realidade é a realidade do outro? Não. Então, se o outro estiver buscando assistência, assistencialismo, depositar a criança na escola para que a escola tome cuidado do filho deles, deve ser de acordo com as dores deles, com as necessidades deles e não com a minha. Enquanto educadora, eu defendo que a gente tenha uma educação de qualidade. E educação de qualidade não é transformar escola em espaço mero de assistencialismo. Creche e criança merecem respeito. E respeito à criança é cuidado, sim, mas também educação. Pegar uma criança, levar para uma creche, seja em que período for, sem estar pensando nas questões pedagógicas, na rotina dessa criança, em como isso vai interferir na vida dela, de ficar para cima e para baixo, né, como os colegas mesmos falam, tanto tempo dentro de uma creche, e depois sendo levada para casa, e depois mal dormiu, na hora que acorda, volta para a creche novamente. Então, isso é extremamente prejudicial à criança. Então, a gente vai pensar na mãe, vai pensar no pai, e não vai pensar na criança. Então, ou você entende que a creche, de fato, é um direito da criança, e não da mãe e do pai trabalhador, né, ou da mãe trabalhadora, ou você entende que é um direito da mãe que trabalha, né, da mãe que está indo para a fábrica, que está indo fazer faxina, mas que não é direito da mãe que não está indo trabalhar fora, porque supostamente quem trabalha em casa não trabalha, né? Mas eu acredito piamente, de acordo com as documentações, de acordo com os estudos que a gente faz, né, dentro de um debate pedagógico da nossa área, que a creche é um direito da criança, mas que se faz de tudo para que ela continue sendo um espaço de assistencialismo. Infelizmente, é isso que a gente tem. A educação vai mudar um dia? Sim, creio que sim. Mas a sociedade vai precisar avançar muito para que a gente tenha uma creche que, de fato, pense, né, e uma educação infantil que, de fato, pense o direito da criança. E respeite esse direito. Respeite a criança, o protagonismo dela. Dê dignidade para essas crianças. Mas a sociedade precisa mudar como um todo. E também não acredito que vai ser depositando crianças o dia inteiro numa creche que a gente vai conseguir que a sociedade tenha essa mudança que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha. Gente, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelo debate, né? Muito obrigado por vocês acompanharem a gente, ó. Beijão e até mais.